Lembro muito bem que você mostrou uma tabela com Sim. projeções de times, que o Remo, já mudando, tá, gente? Estou falando do Remo agora. Que o Remo dependia do resultado desses jogos, mas que dependia principalmente dele. Esse é que é o problema. Quando o Remo depende dele, Thaís, a coisa é complicada. Ontem no Baenão, o Remo enfrentou a Aparecidense com o Baenão lotado, muita gente apoiando o time, mas não passou de um 0-0. A gente tem aqui imagens do jogo para vocês, um jogo que foi muito equilibrado, Thaís, mas equilibrado para baixo, viu? Um nível técnico bem regular na partida, o Remo foi alternando ali presença ofensiva com o time da Aparecidense, né? A Aparecidense é um bom time, inclusive, o Remo teve algumas oportunidades no primeiro tempo de abrir o placar, principalmente, a gente tem aí os lances da partida para vocês observarem o quanto o Remo, principalmente no primeiro tempo, teve oportunidade. A Aparecidense se segurava muito mais, até porque o empate para a Aparecidense era muito favorável. A Aparecidense enfrentou o Remo em Belém e depois vai jogar dentro de casa. Então, para a Aparecidense era muito importante o empate. Segurava o Remo de todas as formas. Quem tinha mesmo que ir atrás do resultado era o Leão, viu, Thaís? E aí o Remo foi fazendo algumas mudanças e no segundo tempo a gente já viu um time muito mais forte, um time com mais presença ofensiva. A gente viu aí o Thiaguinho entrando no jogo, o Pablo Roberto entrando também, jogadores que o Remo contratou, o Soares, viu? Soares entrou e teve um ótimo desempenho, jogador aí, a última contratação que o Remo fez para a Série C, mas ao mesmo tempo em que o Remo tinha as suas oportunidades, a Aparecidense também tinha, viu? Em um desses lances, como a gente está vendo aí, o time acabou parando no goleiro do Zé Carlos, que mais uma vez teve uma boa oportunidade, teve uma boa atuação no jogo, e aí a gente vê uma situação que acabou atrapalhando o Remo. Esses sinalizadores aí fez com que o árbitro parasse a partida no momento, Thaís, em que o Remo era superior. Sim. Então isso acabou parando o jogo ali e atrapalhando inclusive o desempenho do Remo dentro aí da partida. Novamente depois o árbitro paralisou a partida por causa dessa confusão. Informações que a gente tem, ainda espera ainda uma nota da PM para atualizar a gente, é que a polícia tentou dispersar essa confusão e acabou soltando spray de pimenta, deixando ali os torcedores, né, numa situação desfavorável. A gente vê algumas crianças chorando dentro do jogo, dentro da arquibancada também tive essa confusão. É uma confusão que é lamentável, Thaís, pelo fato em si, da confusão acontecendo, né, num jogo de futebol, mas também porque atrapalhou o Remo no seu melhor momento. Talvez se esse jogo não tivesse paralisado, o Remo que estava no momento de pressão dentro da partida, poderia ser que o Leão, quem sabe, criasse mais oportunidades ou até fizesse o gol. Essa confusão foi desfavorável. Uma pena, viu, Gustavo? Oi? Uma pena muito grande. Uma pena mesmo. Isso. Como eu estou falando, o fato em si, da gente ver o torcedor dessa forma, sendo acuado, ali essa confusão, que a gente sabe que é sempre ruim, né? A gente tem não só adultos no estádio, mas a gente tem crianças. A gente percebeu ontem muitas crianças chorando, passando, né, as mãos nos olhos, porque eu nunca levei um spray de pimenta. Sim, nem sofri com isso perto de mim. Mas eu imagino que seja algo bem ruim, né? Com certeza. As pessoas que já passaram por isso falam que os olhos ardem muito e você não consegue enxergar direito. Algumas pessoas sofrem com falta de ar também. Enfim, a gente tem os dois lados, né? Tem um lado da torcida que sofre, da polícia militar também que tenta dispersar uma confusão, e aí a opção que tem é o spray de pimenta. Enfim, atrapalhou muito isso o Remo, tanto para quem estava assistindo, são imagens lamentáveis que rodou o Brasil inteiro, mas também para o Remo que buscava esse resultado. No final das contas, um 0-0 com sabor de derrota para o clube do Remo, porque o Leão precisava do resultado dessa vitória para ir com mais tranquilidade para a última rodada, né? Não aconteceu, o Remo tem muitas dificuldades. A gente nota que o Remo não cresceu tanto assim ao comando do Gerson Guzmão, inclusive avaliava isso desde o início dessa contratação, que não era a melhor opção para o Remo para essa sequência de Série C. Eu acho que um técnico mais experiente, um técnico mais cascudo, como a gente fala, talvez conseguisse um desempenho melhor no Remo. O Gerson tem bons trabalhos em equipes que não são de massa, em equipes que não passam por tanta pressão assim, que foi o caso do Operário e do Botafogo da Paraíba. Então, para mim, o Remo deveria ter contratado um técnico mais experiente para essa reta final decisiva, para aquele sprint
final de Série C, e a gente vê o Remo ainda muito claudicante, o Remo jogando dentro de casa e recebendo pressão dos adversários, porque os times do Gerson Gusmão, eles são assim, eles são reativos, eles esperam a pressão para sair jogando, para procurar uma chance no contra-ataque. E a gente não é acostumado a ver isso, Thaís. Eu não e nem como pode, Remo... né? Não tem como você esperar a reação nesse momento, que você está em busca de resultado, de se manter no G8. Você tem que buscar o resultado sempre. Exato. E o Remo jogando com o apoio da sua torcida, né? Lotando, o Bainão tem que ir para cima. E a gente viu o Remo levando pressão contra o Ferroviário no jogo passado, inclusive poderia ter saído com uma derrota, conseguiu gol no finalzinho, um gol salvador. E nesse jogo a gente viu em vários momentos a Aparecidense pressionando o Remo. Enfim... O Remo hoje está numa situação ainda de G8, a gente vai já ver a classificação, mas está muito pressionado porque os outros adversários também estão brigando por classificação e o Remo joga fora de casa. Pois é, sobre aquele fato que nós mostramos ainda há pouco na arquibancada, na torcida e tudo com a Polícia Militar, a gente já guarda um posicionamento, já entramos em contato, fizemos pedido para tentar entender o que houve, do porquê daquela reação toda. Ainda aguardamos uma resposta da Polícia Militar. Se mandar hoje, a gente ainda dá esse retorno para você aí de casa.